esse negócio para chegar mais perto, né? Eu ouvindo todos esses depoimentos aqui, eu fiquei sinceramente na maior dúvida sobre essa minha fala final. De um lado, eu estou aqui como relatora especial da ONU para o direito à moradia adequada e acho que tenho uma obrigação de me colocar como relatora e deixar mais claro o que é esse momento para a relatoria, como a relatoria pode se colocar diante dessa situação. E vou fazer isso. Mas o meu lado ativista e militante pelo direito à moradia e à cidade no Brasil, que é muito anterior à relatoria e que vai continuar depois que acabar essa relatoria, está falando mais forte aqui no meu coração. Então, eu vou fazer uma coisa bem maluca, que eu não deveria fazer, que é, eu vou rapidamente me colocar como relatora, daí eu rapidamente vou me colocar não como relatora, mas como realmente militante da luta pelo direito à cidade brasileira. Mas eu preciso primeiro no âmbito da relatoria. É muito importante todo mundo falando do relatório, que a relatora vai fazer, e eu fui ficando com aquela aflição, né? Por quê? Isso que nós estamos fazendo aqui, essa visita que eu vim fazer aqui, não é uma missão oficial da relatoria. A relatoria, só para vocês entenderem o limite do que significa essa relatoria, a gente tem um relator especial por direito à moradia adequada para o mundo. Eu. Esse relator tem como suporte do seu trabalho um assessor em Genebra, que é funcionário permanente da ONU, do Alto Comissariado para os Direitos Humanos. Só. Isto é o que tem na mão a relatoria como instrumento de trabalho. Imagine vocês, com o nível de denúncia, né, que tem no mundo inteiro, de violação do direito à moradia que tem no mundo inteiro, que todo dia chega essas denúncias, como que a gente pode dar resposta a todas elas? Como que a gente pode estar presente em todos os lugares? Isso é completamente impossível. E esse sistema justamente também está feito para não ter efeito. É mais um que está feito para não ter efeito. Entretanto, a gente tem todas essas limitações, mas tem uma grande fortaleza, o perdão do trocadilho, uma força que tem a relatoria, que é o relator é considerado e é uma pessoa completamente independente. Eu não sou representante do Brasil, eu não represento o país, eu não sou representante da ONU, o relator é independente da própria ONU, e a grande força da relatoria é ser uma pessoa independente que vai aos locais, examinar o que está acontecendo, conversa com todos os lados, todas as partes e apresenta ao Conselho de Direitos Humanos uma posição, um relato do que está se passando, e esse relato é valorizado exatamente pela independência. Quando a gente faz os relatórios temáticos e apresenta ao Conselho, quando a gente faz as missões no país, como o Milon Tutari fez aqui no Brasil em 2004, e isso é apresentado ao plenário do Conselho. Mas é claro que a gente não tem nem estrutura, nem recursos, nem nada para poder estar apresentando relatórios de cada situação que a gente vê, de cada violação que a gente vê. Então, o que fazemos? Um outro instrumento que nós temos se chama comunicações. Nós podemos, como relator, enviar uma comunicação a quem? Ao governo do país. Então, quando nós fazemos uma visita, como é essa visita que estamos fazendo aqui, nós podemos
como produto dessa visita, enviar uma correspondência oficial ao governo brasileiro. A gente manda uma correspondência ao governo do país, dizendo que vimos várias violações do direito à moradia em Fortaleza e listar cada uma dessas situações. Mas para a gente poder fazer isso, e essa comunicação, e é isso que farei, uma comunicação, ela é o limite do instrumento que a gente tem para poder fazer no âmbito de uma visita que não é uma missão oficial. Para a gente poder fazer essa comunicação, nós temos que ter a documentação das situações e uma documentação das situações organizada. E por isso, porque também, é isso que eu acabei de dizer para vocês, a relatoria parece que é uma grande estrutura, mas não tem nem equipe para poder pegar esse monte de documentos que vocês passaram para mim, ler esse monte de documento, resumir, sintetizar, organizar, traduzir para inglês, porque tem que ser em inglês, e enviar. Imagina que coisa mais ridícula, a gente envia para o governo brasileiro em inglês, para o governo brasileiro depois mandar traduzir. Mas é assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque as últimas falas que eu vi aqui foram falas que falaram de unidade, de articulação. Um primeiro apelo que eu faço aqui aos movimentos e às entidades que ajudaram a construir essa visita e que tiveram presentes onde eu estive, um esforço de construir um relatório unificado. Um relatório unificado. Onde a gente vai ver, eu vou fazer visita em 9 comunidades, já fiz em 4 hoje, tem mais 5 amanhã, e tem várias comunidades que estão aqui hoje e que não vai dar tempo de visitar, mas que elas estão aqui, trouxeram o seu depoimento. Então, será que nós não somos capazes de montar um dossiê unificado de Fortaleza, completo, com todas as informações, onde todas elas estejam presentes, cada uma com as coisas que são em comum e cada uma qualquer situação? Isso também é esforço de unificação. E quando a gente faz esse esforço de unificação, de montar não a situação da violação de cada comunidade, de cada movimento, cada um não vai perder a sua especificidade, nem a sua autonomia, nem o caráter da sua luta. Um dossiê é a afirmação da especificidade e da autonomia de cada um. Mas ele é uma soma. Uma soma não é uma soma sob a liderança de um ou sob a liderança de outro, não. É uma soma, uma articulação horizontal de todas as entidades, de todos os grupos, no esforço coletivo de construção do quê? De um quadro unificado das violações ao direito à moradia adequada. E tem muito fundamento isso. Eu não quero me desenvolver aqui, porque nas próprias comunidades eu fui levantando isso. Hoje à noite na universidade eu vou levantar mais isso. Mas tem vários aspectos que, pelo menos alguns, eu já tenho que dizer. Quais os direitos que estão sendo violados? O direito à informação, o direito à participação. Isso tudo são elementos fundamentais que fazem parte do direito humano à moradia adequada. Tudo isso que a gente ouviu aqui, da maneira como está se aproximando das comunidades, da falta de diálogo, tudo isso é violação do direito à participação, do direito à informação. Tudo que foi falado aqui de a luta pela permanência onde está, a luta por permanecer caso tenha que ser removido, que só tem que ser em último caso, em ultimíssimo caso, depois de esgotadas todas as propostas alternativas para viabilizar um projeto de mobilidade
é também a permanência. Porque não é possível que a gente é capaz de fazer celular se comunicar e mandar foto para não sei aonde, e não é capaz de desenhar um projeto aonde tenha mobilidade e moradia. Isso tem que ser examinado primeiro. Essa é a primeira coisa. E depois disso, acabou atingindo uma, duas, né? 3, porque no acerto tem muitas situações, a gente sabe disso. Eu ouvi de moradores hoje falando: olha, eu estou na beira da linha de trem, não é bom estar na beira de linha de trem, eu não quero mais ficar aqui, eu tenho direito de não ficar mais aqui, mas eu não posso ser enviado lá onde Judas perdeu as botas, no meio do mato, como todo mundo estava dizendo aqui, sem nada, porque isso é uma violação do direito à moradia adequada, porque moradia adequada não é casa, não é 4 paredes e um teto, é muito mais que isso. E não pode, né? Tem que conter todos os laços comunitários, o acesso às oportunidades, o acesso ao trabalho. E não venha ninguém me dizer que não é possível reassentar as comunidades próximo ao lugar que elas estão. Óbvio que dá. Evidentemente que dá. E mais, para vocês saberem que a luta unificada resulta em processos de transformação, numa cidade que começou a se estruturar e começou a se organizar, como aqui já há algum tempo, que é Porto Alegre, organizou um Comitê Popular da Copa, não como uma nova entidade, mas como um espaço de articulação de movimentos diferentes, autônomos, de várias comunidades, e que começaram a reagir ao reassentamento do pessoal que perdeu as casas por conta da ampliação do aeroporto Salgado Filho, que está ligado à Copa, em função da luta, da mobilização. A nova área que está sendo projetada e que vai exigir remoções, que é a ampliação da Via Tronco, projeto de mobilidade também, já não vai mais ser com reassentamento longe. Já vai ser com reassentamento nos terrenos que a própria comunidade indicou do lado da comunidade. E mais, na Vila Tronco, também, como o pessoal de Porto Alegre diz na campanha deles, vai ser chave contra chave. Sai da casa para entrar na nova casa pronta, com a escola, o posto de saúde, a água, o esgoto, o centro comunitário e tudo mais. Isso foi porque o governo de Porto Alegre é lindo, maravilhoso? Não! O governo de Porto Alegre começou fazendo exatamente a mesma coisa que a gente está vendo aqui. Mas a resistência, a luta, o apoio também nas entidades de defesa de direitos humanos, as ações civis, tudo isso articulado, a frente jurídica, a frente de mobilização, a frente de comunicação, acabou fazendo com que um novo resultado pudesse ser obtido, que é também o que a gente está começando a observar aqui, embora todo mundo, com toda razão, esteja muito desconfiado.